Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do YouTube da Pneumoteca, aqui discutindo sempre artigos em pneumologia das doenças mais prevalentes de pneumologia. Eu convido a você a nos seguir no nosso Instagram, para sempre estar sabendo as novidades aqui do nosso canal, dos nossos cursos, a fazer inscrição aqui no canal do YouTube da Pneumoteca, dê um joinha, dê um like aqui, que vai contribuir para que a gente sempre fique trazendo informações sobre pneumologia, e convido você também a conhecer o nosso site pneumoteca.com.br, onde temos alguns cursos relativos em pneumologia para o clínico, para o pediatra. Bom, o tema hoje do nosso vídeo é associação de tomografia computadorizada e lesões neoplásicas, né? Esse é um tema bem controverso, os esclarecimentos ainda não estão robustos. Qual é essa associação que existe entre os pacientes? Realmente a tomografia ela traz risco maior de lesões neoplásicas no organismo? E vamos aqui, claro que a gente não vai resolver esse assunto, mas vamos jogar uma luz e debater sobre esse tema. Tá bom? Então vamos lá para o nosso vídeo e lembrar que no final temos a nossa dica de cinema, sempre tradicional aqui no nosso canal. Então esse é o nosso artigo de hoje: risco de leucemia, tumor intracraniano e linfomas em crianças e adultos jovens depois de uma irradiação na infância por tomografia computadorizada. Esses são os autores, eles são de Taiwan, na China, e esse artigo foi publicado no Jornal Médico do Canadá, agora em 2023. Então, um artigo bem recente para a gente discutir aqui no nosso canal. Aqui, só fazendo um pouquinho de história, eu tirei esse slide do nosso curso de imagem em tórax do site da Pneumoteca, que a tomografia é um exame que foi introduzido mais ou menos na década de 70, no início da década de 70, na verdade, e ele foi um salto importante para exames de imagem, esclarecimento de lesões por imagem no organismo. Ele foi criado por esses dois, eles não são médicos, são físicos, o Hounsfield e o Cormack, e inclusive eles receberam o Nobel de Medicina em 1979. Inicialmente, foi iniciado para diagnóstico de tumores cerebrais e depois eles foram utilizados para praticamente todos os tecidos do nosso organismo. Então, já fazem aí 50 e poucos anos do uso de tomografia na medicina de uma maneira geral. E com relação ao nosso artigo, na introdução, os autores dizem que baixas doses de radiação não causam doença imediata em humanos, mas ela induz danos no genoma e podem induzir a oncogênese. Mas vamos ver como isso acontece. As crianças são mais susceptíveis à radiação do que adultos, e os tecidos hematopoéticos eles são mais radiosensíveis, por isso que eles foram mais estudados aqui nesse estudo. E o uso de tomografia computadorizada em crianças aumentou globalmente nas últimas décadas, como falamos no slide passado. E estudos comparando, né, o risco de câncer e exposição à tomografia mostram resultados muito conflitantes, até porque é difícil você fazer associação. Como é que uma pessoa tem um câncer aos 40 anos e está associado a uma tomografia que foi feita na infância? Então é muito difícil fazer essa associação, e eles aqui conseguiram dar uma luz aqui para nós, a gente vai ver nos próximos slides. Então, os objetivos dos autores foram investigar se a exposição à tomografia na infância, quer dizer, aos 18 anos ou antes, está associada a risco de tumores intracranianos, leucemia, linfoma não Hodgkin e linfoma de Hodgkin entre crianças, adolescentes e adultos jovens. Vamos ver aqui mais critérios que foram avaliados mais à frente. Em termos de metodologia, esse foi um estudo de base populacional, quer dizer, não foi um estudo prospectivo. Eles pegaram os dados de base do Sistema de Saúde Público de Taiwan para verificar os dados, né, para coletar os dados. A exposição à radiação foi verificado o número de tomografias, as doses cumulativas de radiação em diferentes cidades que os pacientes foram submetidos. E foi verificado se houveram, nesse meio tempo, diagnóstico de tumor cerebral, leucemia e o linfoma de Hodgkin e não Hodgkin nos pacientes.
Ainda na metodologia, é um estudo aprovado pelo Comitê de Ética, avaliados pacientes abaixo de 25 anos de idade, e foram 13 anos de coleta de dados, do ano 2000 ao ano 2013. Cada caso de câncer, eles compararam com 10 casos controles para ter uma fidedignidade estatística maior, e a exposição à tomografia ela tinha que ser abaixo de 18 anos de idade, incluindo o câncer quando eles foram submetidos acima de 3 anos da tomografia. Então, se fosse antes de 3 anos, não, esse paciente era descartado do estudo. Então, ela tinha que ter feito uma tomografia pelo menos 3 anos antes de aparecimento da lesão neoplásica. E a definição de exposição, né, foram considerados como exposição as tomografias computadorizadas recebidas em idade ou igual ou inferior a 18 anos, né, idade igual ou inferior a 18 anos, e 3 anos a mais, como eu disse no slide anterior, antes da data índice, quer dizer, a data do diagnóstico de câncer para os ossos. Muito bem, antes de mostrar os resultados do nosso estudo, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o nosso curso de imagem do tórax disponível no site da Pneumoteca. É um curso destinado para profissionais de saúde, onde você vai ter a oportunidade de compreender melhor, de fazer melhor as avaliações dos exames de imagem do tórax. Ele contém a radiografia e a tomografia do tórax, então você vai aprender sobre esses dois exames que são muito utilizados no dia a dia. São 17 aulas, todas online, então você adquire o curso, você tem 6 meses para fazer as 17 aulas, então dá bastante tempo, você assiste 2 vezes, cada aula 3, então dá tempo de fazer tudo isso. Dessas 17 aulas, são 3 aulas de discussão de caso clínico, onde nós fazemos a aplicabilidade clínica dos exames de imagem, 10 horas total de curso, tem um baixo custo, ele é bastante acessível, e como eu disse a vocês, vão ter informações que você vai utilizar durante toda a sua vida. E ainda tem um material em PDF que você vai poder aproveitar para levar para a sua vida toda, vai fazer as anotações, então seu aprendizado vai melhorar bastante. Então, nesse curso, nós aprendemos a fazer, na radiografia, a avaliação da técnica radiográfica, a identificar as estruturas do tórax na radiografia, a conhecer, entre outras coisas, os padrões de doença pulmonar. E na tomografia, nós seguimos mais ou menos o mesmo caminho. Você vai entender a técnica da tomografia, identificar as estruturas, identificar também os padrões de doenças, como, por exemplo, esse nódulo pulmonar aqui, quais são as características malignas, benignas e assim por diante. Então, é mostrado muitas coisas aqui, a presença de blebs, onde é que você vai identificar isso, e assim por diante. Então, veja aqui, ó, caso clínico, a gente descreve o caso clínico e depois mostra a radiografia ou a tomografia, caso haja para o caso clínico, para a gente discutir isso, como é que a gente faz essa avaliação. Então, ele está disponível no nosso site, pneumoteca.com.br. Convido a você a conhecer o nosso curso. Ainda temos outros cursos lá, lesões pulmonares, gasometria arterial e fisiologia pulmonar também. Então, vamos aos resultados. Então, foram isolados 7.807 casos de neoplasia, quer dizer, participantes com menos de 25 anos, com diagnóstico recente de tumor intracraniano, leucemia ou linfoma. E, como eu disse a vocês, que eram 1 para 10, 78 mil casos controles, né? 10 casos de pacientes sem câncer, com mesmo situação para sexo, data de nascimento e dia do exame realizado. Então, foram um caso de neoplasia para 10 casos de não neoplasia, então eles puderam fazer uma avaliação estatística melhor nessa situação. Falando dos dados demográficos dos dois grupos, eles perceberam que não havia nenhuma significância estatística de diferença em nenhuma das características dos dados demográficos, idade, sexo e assim por diante. Isso quer dizer que os dois grupos eram iguais, o que corrobora os dados que eles vão encontrar
na relação estatística de neoplasia e não neoplasia, porque os grupos são, do ponto de vista demográficos, iguais. Então, quando ele avalia o número geral de lesões neoplásicas, ó, a incidência de tumores intracranianos, leucemia e linfoma, de acordo com a tomografia computadorizada, o que é que eles encontraram? Que houve uma associação estatisticamente significativa entre mais de 4 tomografias feitas na infância com lesões neoplásicas, tá certo? Isso falando em todos os tumores. Depois a gente vai falar separadamente. Mas acima de 4 tomografias feitas na infância, houve uma associação estatisticamente positiva com lesões neoplásicas até 25 anos de idade. Vamos ver aqui separadamente tumores intracranianos. Ele percebeu que acima de 2 a 3 tomografias realizadas na infância, houve um maior risco de 2,36, né? O odds ratio foi acima de 2, foi de 2,36, havendo um maior risco para lesão neoplásica de tumores intracranianos. E 4 ou mais tomografias, houve um maior risco de chance de 9,01 vezes mais. Então, houve essa associação estatística de 2 a 3 e de 4 a mais realizações de tomografia na infância e lesão neoplásica até de tumores intracranianos até 25 anos de idade. Quando se fala de leucemia, essa associação estatística só se deu para acima de 4 ou mais tomografias, num odds ratio de 4,8, quer dizer, um risco maior de 4,8 vezes mais quem fez 4 ou mais tomografias com leucemia, 4 ou mais tomografias na infância com leucemia até 25 anos de idade. Avaliando o linfoma não Hodgkin, essa associação também foi significativa, acima de 4 ou mais tomografias, como a gente vê aqui, ó, com um risco de 6,76 vezes mais. Porém, avaliando o linfoma de Hodgkin, veja que o intervalo de confiança passa do 1 e quer dizer, não houve nenhuma associação estatística com realização de tomografia, mesmo maior número de tomografias, e lesões do tipo de linfoma não Hodgkin até 25 anos de idade. Quando ele avalia a idade e a exposição da tomografia, ele relatou um dado muito importante aqui, que diz que as crianças de 6 anos houve uma associação estatisticamente mais significativa, seguida de crianças de 7 a 12 anos, uma associação que foi estatística mais menos do que 6 anos, e que foi de 13 a 18 anos foi menos do que as outras duas. Quer dizer, a realização de tomografias em crianças abaixo de 6 anos de idade, ela é um fator de risco maior do que nas outras faixas etárias, 6 a 13 anos, 6 a 12 anos e 13 a 18 anos, como mostra esses dados aqui desse gráfico de floresta. Então, a correlação foi estatisticamente significativa com P para tendência abaixo de 0,01. E houve também o risco por dose cumulativa de radiação, com relação à dose cerebral. Participantes do quintil superior da dose cumulativa de radiação cerebral tiveram um risco estatisticamente significativo maior de tumor intracraniano em comparação com pacientes não expostos. Quer dizer, a maior dose foi o maior número de tomografias, obviamente. E a medula óssea que não foi observada associação entre a dose cumulativa de radiação na medula óssea e o risco de malignidades hematológicas, tá certo? Então, com relação a só a dose cumulativa, como ele fala, foi mais para tumor intracraniano do que para as lesões hematológicas. Vamos aqui à interpretação dos resultados, a discussão do artigo, né? Os autores falam que uma única tomografia realizada abaixo de 18 anos não foi associada com tumor intracraniano, leucemia ou linfoma da idade abaixo de 25 anos para baixo. Crianças que receberam 4 ou mais tomografias antes de 18 anos
houve uma associação com tumor intracraniano, leucemia ou linfoma na idade até 25 anos de idade. E que dados mais significativos quanto tomografia abaixo de 6 anos de idade, seguido de 7 a 12 anos, como mostramos naquele slide, e depois de 13 a 18 anos. E que as crianças mais jovens elas são mais vulneráveis a essa radiação do que as crianças um pouco mais velhas. Ainda na discussão, os autores falam que outros estudos se mostraram inconclusivos na associação de neoplasias e tomografia, mas que a dose de acumulação na radiação e maior risco de tumor cerebral e leucemia já foram observados em outros estudos, né? E que, infelizmente, os protocolos para a realização de tomografia são desiguais em vários países, em vários até serviços de uma mesma cidade. Quanto mais país, esses protocolos são desiguais e isso complica essa avaliação dessa associação de neoplasia. E que realmente as crianças mais jovens são mais vulneráveis a essa radiação. Com relação à dose cumulativa de radiação, ele faz algumas explicações interessantes. Veja só. Quando células humanas são expostas a baixas doses de radiação, pequenas quebras de DNA são geradas e reparadas por processos intrínsecos de reparo de DNA. Portanto, a exposição à tomografia em baixas doses parece não ser cancerígena. Quando o dano cumulativo ao DNA estimulado pela exposição recorrente à radiação excede a capacidade de reparo do DNA, o risco de carcinogênese aumenta. Veja só que o dano cumulativo é pior, né? E a quantidade de radiação também. Esse mecanismo explica a relação dose-resposta entre a dose cumulativa da radiação específica do órgão e o risco de câncer observado em nosso estudo e em estudos anteriores também. Quais são os pontos fortes do estudo que ele relata para esses dados serem confiáveis? Veja só, foi uma população grande, né, 8.000 pacientes, é um N muito importante, um N significativo. Houve um pareamento temporal, quer dizer, os casos e controlos foram pareados pelo ano de entrada na coorte e pela duração do período de exposição, então foram populações semelhantes, como eu disse naquele slide lá atrás. E houve exclusão de alguns confundidores. Pacientes com condições predisponentes ao câncer, eles foram excluídos da amostra para evitar um confundimento relacionado. Então, são os pontos fortes do estudo. E quais são as limitações, né? Foi um desenho observacional, né? Os resultados, de todo jeito, eles não devem ser interpretados como causais, eles são dados confiáveis, porque houve uma associação de número de tomografias computadorizadas e neoplasia. Então, são dados que não devem ser ignorados. Existe um confundimento residual que ele fala, porque faltaram alguns dados para fatores de risco, como tabagismo, consumo de álcool, obesidade, exposição a pesticidas ou medicamentos. Eles não tiveram como fazer essa coleta de dados e isso pode interferir na presença de lesões malignas. E houve uma amostra pequena, de todo jeito, para o número de participantes nos grupos de alta radiação. Então, algumas limitações do estudo que ele fala. E aqui uma limitação que eu coloquei, que qual é a relação que seria de neoplasia em idades mais avançadas? Será que as tomografias realizadas, por exemplo, em crianças até 18 anos, interferiria numa lesão neoplásica aos 40 anos, aos 50 anos ou até mais na frente? Então, acho que foi uma limitação também do estudo e um questionamento que a gente faz, afinal de contas, né? Bom, diante da polêmica desse artigo, eu fiz aqui uma consulta com um especialista, um radiologista, um professor da Universidade Federal da Paraíba, um amigo pessoal, o professor Severino Aires, que nos deu informações interessantes que eu trago aqui para a gente incrementar essa discussão desse artigo. Veja só, que ele falou que os efeitos cumulativos da radiação são mais intensos quando ocorrem exames próximos um do outro. O artigo ele cita um pouco disso daí, falando. Então, você vai ter efeito cumulativo pior com a proximidade dos exames. Outra coisa que interfere é a carga de radiação que é feita
E quando se faz reconstrução de estruturas, às vezes tem alguns exames que você faz a reconstrução da estrutura. Isso não é muito comum em crianças, principalmente quando é do tórax, mas às vezes pode acontecer. Então a carga radiativa aí, ela é maior. E as crianças, ela têm protocolos específicos que devem ser seguidos. O que a gente não sabe é se o serviço de radiologia segue esses exames ou se faz um para todo mundo. Mas de todo jeito tem protocolos específicos com menor carga de radiação e é o que se chama de radiação gentil, né? Isso fala muito nos congressos, porque tem algumas doenças, por exemplo, a gente que liga com fibrose cística acaba que faz mais tomografias em crianças e a gente precisa ter uma dose, limitar esse número de exames. Então, as crianças têm esse protocolo mais específico. E quais são os maiores riscos? Realmente, são crianças mais jovens, abaixo de 6 anos, um intervalo curto entre um exame e outro, fazer mais de várias tomografias, mesmo num prazo mais longo, mas fazer várias tomografias, e quando se faz extensão longa do corpo, que são poucas situações que se fazem, estadiamento de linfoma, que ele me explicou sobre isso, e assim por diante. Não é o mais comum, mas às vezes é necessário, né, da doença. E a gente tem que pensar que no diagnóstico do paciente, a gente vai deixar de fazer um exame e às vezes pode deixar de fazer um diagnóstico, porque a radiografia ela tem uma limitação muito grande, principalmente quando a gente fala em tórax. As lesões de consolidação pequenas são mais difíceis de visualização na radiografia, são bem mais fáceis na tomografia. O vidro fosco, por exemplo, que ele estava me explicando, se você vê o vidro fosco na radiografia, ele já é uma coisa bem intensa na tomografia. Então a gente fica com essa situação do diagnóstico. Então, dependendo da situação, vale a pena fazer a tomografia, né? E uma outra situação, não vou fazer o exame porque é uma criança ainda pequena, que ele pode precisar de outras tomografias no futuro, mas ele está precisando do diagnóstico agora. Tá? Então a gente tem que ponderar tudo isso daí, a necessidade. Algumas situações eu já vi na minha vida que não havia necessidade. Né? Um paciente que estava com pneumonia, até foi solicitando a tomografia, até que você pode ver ali pneumonia necrosante, mas aí a criança respondeu bem, aí foi fazer uma tomografia de controle para ver o parênteses, não havia necessidade disso. O outro exemplo, a criança com história positiva para tuberculose, exames positivos, radiografia positiva, o que, é que você tem que fazer? O diagnóstico está feito, fazer, não, vamos fazer uma tomografia. Não há necessidade disso daí. Você já fez o diagnóstico, faz o tratamento agora. O exame, sempre, qual é o objetivo do exame? Fazer o diagnóstico está feito, vamos fazer o tratamento. Não precisa de mais exames em muitos casos. Claro que eu estou falando isso, nem um caso, nem outro, não existe uma regra para isso. Mas a gente tem que ter bom senso nessas situações. Bom, como usar essas informações no nosso dia a dia? Veja só, deve-se usar estratégias de proteção radiologicamente seguras, especialmente em crianças, fazer um exame mais seguro com menos radiação, as clínicas radiológicas têm que estar com esses protocolos bem atualizados, fazer solicitações mais criteriosas, principalmente em crianças pequenas. Os pais devem ser informados a respeito dos riscos e benefícios. Às vezes tem pai que acha bom fazer uma tomografia porque ele não conhece. Então, ele tem que saber do risco e benefício de estar fazendo tomografia e fazer tomografia de repetição. Pensar na acurácia do diagnóstico, realmente a tomografia é um exame que permite uma melhor análise, eu estou falando principalmente do ponto de vista pulmonar, ele permite uma muito melhor análise do que a radiografia. Então, se você tem dúvida diagnóstica, se é alguma situação que realmente você não ficou bem esclarecida, realmente a tomografia deve ser solicitada. E na possibilidade de realização de tomografia em criança, o que é que você vai avaliar? Né? A idade do paciente, o histórico de exames anteriores, se ele já fez recentemente ou não, qual o tempo do exame anterior, se já fez vários exames, e se tem outros fatores de risco que você possa segurar, não vamos fazer esse exame agora não, ou se há necessidade realmente de fazer uma tomografia. Né? E quanto a adultos, também deve-se tomar um certos cuidados, deve ser um exame também com alguns critérios, também não é porque é adulto, você vai ficar pedindo a tomografia, principalmente se for adulto jovem, certo? Então, esse era o nosso artigo, acho que a gente trouxe algumas luzes, a tomografia é um exame realmente que ajuda bastante,
mas a gente deve ser criterioso em algumas situações e deve ficar pedindo de repetição, mas sempre que houver necessidade, é um exame que deve ser solicitado, que a gente pode só fazer com tranquilidade, principalmente se a gente pedir uma vez só, for uma criança pequena, e se for necessário, pedir outro só depois de algum tempo, para não ter esse tempo curto entre um exame e outro. Então, trouxemos algumas luzes para a realização de tomografias em crianças também. Vamos à nossa dica de cinema, que é tradicionalíssima, hein? Muito bem, pessoal, vamos à nossa dica de cinema, lembrando que a gente não traz aqui os filmes que estão no grande circuito, os blockbusters, são filmes que já saíram desse circuito, estão escondidinhos ali no streaming, mas que são filmes que vale a pena ser vistos, porque são bons filmes. O filme de hoje é o Traffic. Esse filme é do ano 2000, é do diretor chamado Steven Soderbergh, é um diretor que ainda está na ativa e é um diretor bem influente, bem requisitado, os atores gostam de trabalhar com ele, é o seguinte. Então, esse filme não pode ser, esse particularmente não poderia ser, apesar de ter 25 anos já, não poderia ser mais moderno do que nós estamos vivendo hoje do dia a dia, com relação ao tráfico de drogas, né? Então, ele explora o ambiente do tráfico de drogas em 3 perspectivas ou 3 histórias. Falar um pouquinho sobre cada uma, e essas histórias elas se entrecruzam em algum momento do filme, os personagens se entrecruzam, apesar de serem histórias diferentes. A primeira história é de uma esposa de um narcotraficante, que ele é preso e ela nem sabia que ele era narcotraficante, só saía, ela tinha uma vida de dona de casa, rica, aquela vida boa, não estava nem preocupada com o que é que o marido trabalhava e assim por diante, mas só que ele é preso e ela passa a ter ciência de toda essa história e vai ter a responsabilidade de assumir o negócio do marido daqui para frente. A barra pesada que é isso daí. Essa é a atriz que faz essa esposa, é a Catherine Zeta-Jones, esse é o advogado, eu esqueci o nome desse ator aqui, mas você já deve ter visto ele em vários filmes. E ela está grávida, no filme ela está grávida de verdade, ela filmou grávida, e ela que vai ter que assumir agora todos os negócios do marido, e é uma situação bem complexa. E esse é o policial que vai tentar desbaratar a quadrilha que o marido chefia, é o Don Cheadle, né? Você também já deve ter visto. Esse filme ele tem um elenco muito bom. Então, essa é a primeira história. A segunda história é de um policial feito pelo Benício Del Toro, também um ator que você já deve ter visto muitas vezes aí. Ele faz um papel de um policial no México que lida com os cartéis locais do México, que é quem produz a droga que vai para os Estados Unidos. Né? Tem uma polícia corrupta, os cartéis violentos, e é ele também que tenta, ali, de alguma maneira, combater todos esses cartéis. Principalmente um cartel que ele está lutando contra. E a terceira história conta a história do chefe do combate ao tráfico de drogas dos Estados Unidos. É feito pelo Michael Douglas, ele tem um status de ministro, ele lida diretamente com o presidente da República, então ele é o chefe do combate de tráfico dos Estados Unidos, tráfico de drogas dos Estados Unidos, só que a filha dele é usuária de droga e ela começa a entrar numa situação de dependência das drogas. Então ele vai aí tentar entender toda essa situação. Muito interessante esse personagem dele aí. Então, como eu disse a vocês, os personagens eles não se conhecem, mas em algum momento eles se cruzam, as histórias se cruzam, né? O diretor é interessante que ele usa diferente fotografia lá para o México, lá para os Estados Unidos, aqui do Michael Douglas, e lá para a esposa do narcotraficante. É um filme um pouco longo, dura 3 horas, mas a gente não sente de tão bom que é o filme, de tão interativo que é o filme. É um filme importante pelo tema dele, mas que ele foi esquecido aí pelo tempo, mas ele vale a pena ser revisto. O tráfico de drogas hoje, eu considero o maior problema de saúde pública do mundo, é o maior problema do mundo hoje é o tráfico de drogas. Esse filme teve 5 indicações ao Oscar, essa é a filha do Michael Douglas, né, no filme, ela é usuária de drogas. Esse filme teve 5 indicações ao Oscar, não venceu o melhor filme, perdeu para Gladiador, que é um bom filme, mas comparar esse filme com Gladiador é tão difícil, né? Eu prefiro esse aqui, se eu fosse votar, eu votaria nesse. Mas ele venceu 4 Oscars, inclusive melhor diretor, ator coadjuvante, o Benício Del Toro, venceu roteiro, e venceu mais um outro Oscar que eu não estou lembrado, acho que foi montagem, que a montagem desse filme também é excelente.
Muito bem, aonde ver esse filme? No Amazon, quem é assinante do Amazon está lá. E no Mercado Play eu vi que era gratuito, não sei se é verdade isso daí. Tá bom? Nossa dica de cinema de hoje, Traffic. Não perca, assista esse filme, vale a pena. Um filmaço. E, beleza, até semana que vem, no próximo vídeo do canal do YouTube, da Pneumoteca.